Imagine o maior espetáculo da luta livre do planeta Terra acontecendo bem ali na sua cidade. Imagina ver de perto John Cena, CM Punk, Chris Jericho e tantos outros nomes que você só via na televisão. Pois em 2012, isso de fato aconteceu. A WWE pisou em solo brasileiro pela primeira vez na história, mas o que era para ser o começo de uma era virou um evento isolado, cercado de polêmicas, falhas e lembranças que até hoje dividem os fãs. Essa é a história do único show da WWE no Brasil. E por que 13 anos depois, eles nunca mais voltaram ao nosso país? Depois de anos acompanhando pela televisão, parecia impossível imaginar a WWE em solo brasileiro. Mas em 2012, o inacreditável acabou acontecendo. A maior empresa de luta livre no mundo anunciou oficialmente que o Brasil faria parte da sua turnê internacional. E não era qualquer coisa, seriam 2 eventos, um no Rio de Janeiro e outro em São Paulo. E pela primeira vez, o público brasileiro teria a chance de ver de perto lendas vivas e estrelas que até então pareciam inalcançáveis. E a notícia caiu como uma bomba entre os fãs de luta livre aqui no Brasil. Quem acompanhava pelo SBT ou pelo esporte interativo já tinha aquele sentimento de pertencimento, mas agora era totalmente diferente. Não se tratava só de assistir, era sobre vivenciar a experiência da WWE aqui no nosso país. E para aumentar o hype, a WWE enviou ninguém menos que The Miz para promover o show. Ele deu entrevistas, participou de eventos e fez a ponte entre os fãs brasileiros e o universo que eles só viam na tela da TV. Para muitos, foi a primeira vez que um superstar estava ali, cara a cara, em nossa terra. E o card era digno de um evento histórico. CM Punk, como campeão da WWE, enfrentaria Chris Jericho em mais um capítulo de uma das rivalidades mais intensas da época. John Cena, o rosto da empresa, enfrentaria Dolph Ziggler. Além deles, nomes como Zack Ryder, The Miz, Kofi Kingston, R-Truth e Kelly Kelly e outros também estavam confirmados. Era, sem exagero, uma seleção de superestrelas de elite para marcar a estreia da WWE no Brasil. E como era de se esperar, os ingressos começaram a ser vendidos rapidamente e as expectativas eram altíssimas. A Time for Fun, responsável pelo evento, esperava lotar as arenas com 10 mil pessoas em cada cidade. Fãs viajaram de todos os cantos do país. Havia caravanas saindo de Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Recife e até do norte do Brasil. E é claro que para nós os fãs, o clima era de Copa do Mundo. Pessoas se encontravam nas filas, trocavam histórias de como conheceram a WWE, mostravam cartazes feitos à mão, e a sensação era de que estávamos prestes a viver uma noite histórica, uma noite em que o Brasil finalmente entraria no radar mundial da WWE. E bom, pelo menos era isso que a gente esperava. E voltando um pouco para alguns dias antes do evento, logo começaram a surgir os primeiros problemas. E o show do Rio de Janeiro foi cancelado, sem grandes explicações. Aí vocês olham para mim que mora aqui no Rio de Janeiro. E quando eu recebi essa notícia, eu fiquei completamente decepcionado e, é claro, desiludido. Era algo que eu esperava por praticamente toda a minha vida. Então, quando eu finalmente iria conseguir ver de perto esses lutadores, acontece isso. Ou seja, foi um verdadeiro banho de água fria. E foi então que toda a esperança ficou concentrada em São Paulo, no ginásio do Ibirapuera. Só que no dia da chegada da delegação da WWE, outro problema aconteceu. Atraso no voo. O show, que seria na sexta, foi adiado para sábado. E para piorar, São Paulo enfrentava uma greve de metrô, o que dificultou bastante o acesso ao ginásio. No fim, cerca de 5 mil fãs compareceram ao Ibirapuera, um número bom, mas abaixo da expectativa de 10 mil. O clima era de festa, mas também de incerteza. E apesar dos contratempos, o show acabou acontecendo. O público brasileiro finalmente viu de perto suas estrelas favoritas. John Cena, como sempre, levantou a galera. CM Punk defendeu seu título da WWE contra Chris Jericho, e Kelly Kelly foi ovacionada pelo público. E os fãs brasileiros mostraram que sabiam cantar, vibrar e reagir como qualquer plateia americana. E para quem esteve lá, foi um momento histórico, um sonho realizado,
o Brasil fazia parte, por uma noite, de um espetáculo global que era a WWE. Mas é aquilo, gente, nem tudo na vida são flores. E foi então que aconteceu um momento que mudaria a história daquele show, e talvez o futuro da WWE aqui no Brasil. Durante a luta contra CM Punk, Chris Jericho fez o que sempre fez em sua carreira, provocou a plateia local, pegou a bandeira do Brasil e chutou para longe como se fosse um escanteio. E é claro, como ele era um heel, o público acabou vaiando, mas diferente de outros países, aqui a lei é clara. Desrespeitar símbolos nacionais é um crime. E na época, a polícia invadiu o backstage e ameaçou prender Chris Jericho. E a WWE agiu bastante rápido. Chris Jericho foi obrigado a pedir desculpas no microfone publicamente. A empresa anunciou uma suspensão imediata de 30 dias e decretou ele nunca mais voltaria para o Brasil. CM Punk, como campeão, tentou apagar o fogo, pegou a bandeira, ergueu e a beijou. A arena foi a loucura, mas o estrago meio que já estava feito. O que era para ser lembrado como uma festa virou uma noite marcada pela polêmica. E depois daquele dia, o Brasil simplesmente desapareceu do calendário da WWE. Enquanto Argentina, Chile e Peru recebiam turnês com frequência, o público brasileiro foi deixado de lado. E as razões? Bom, custos altos, logística complicada, impostos pesados e, é claro, a sombra do incidente com Chris Jericho. E é aquilo, né, gente? Parece que a WWE definitivamente esqueceu o Brasil. Ou será que não? Em 2024, surgiram novas esperanças. A fusão da WWE com o UFC na TKO reacendeu os rumores. O narrador Roberto Figueroa chegou a dizer que São Paulo, Rio, Belo Horizonte e Curitiba são fortes candidatas para receber um novo evento. Fora também que em uma entrevista, Triple H falou sobre expandir para a América do Sul, e o México também estava no radar, principalmente agora com a compra da AAA. E talvez o Brasil possa entrar nesse mapa novamente, talvez em 2026. Vocês já imaginaram um pay-per-view da WWE aqui no Brasil? Ou pelo menos um house show? E bom, gente, não custa a gente sonhar. Faz 13 anos que a WWE esteve aqui no Brasil. O evento de 2012 foi único, marcando tanto pelo sonho realizado quanto pela polêmica que manchou a sua lembrança. Mas o tempo passou e uma nova geração de fãs cresceu. A WWE mudou e a pergunta que fica é: quando é que a WWE vai dar pra gente uma segunda chance? Será que um dia a gente vai ver aí o Roman Reigns, Seth Rollins ou até Cody Rhodes em um ringue brasileiro? O futuro ainda é incerto, mas a paixão dos fãs brasileiros continua viva e quem sabe um dia a WWE possa retornar para dar uma noite que merecemos. Mas agora, meus amigos, eu quero saber de vocês. Vocês estavam nesse show aí de 2012 ou gostariam de estar lá ao vivo, como eu gostaria? Então conta aí pra gente nos comentários o que você faria se a WWE voltasse no Brasil. E no meu caso, eu só falaria uma coisa: meu cartão de crédito que lute. Então, gente, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!